Boa noite, bem-vindo a mais um Roda Viva, que hoje traz uma bancada toda feminina. As nossas jornalistas convidadas cobrem saúde, medicina e política. Elas são a Cristiane Segato, que é repórter especial de Ciência e Saúde da revista Época, Clara Becker, da revista Piauí, Cláudia Colucci, que é repórter especial do jornal Folha de São Paulo, Juliana Bublitz, que é repórter do jornal Zero Hora de Porto Alegre, Fernanda Bassetti, que é repórter do Caderno Vida do jornal Estado de São Paulo, além do cartunista Paulo Caruso, dos tuiteiros e convidados especiais. Estamos ao vivo e você pode enviar perguntas e sugestões pelo Twitter. Boa noite, ministro, obrigado por ter vindo. E uma pergunta que saiu ontem, referente ao que saiu ontem no jornal Folha de São Paulo, no jornal o Globo, a coluna do Hélio Gaspari. Ele diz que o senador Romero Jucá, sob a inspiração do senhor e do Ministério da Saúde, enfiou numa medida provisória, que está para a presidente Dilma assinar, que dá, vamos dizer assim, deixa nas mãos do senhor, do Ministério da Saúde, a atribuição de contratar certo tipo de empresa que vai fazer transferência de tecnologia, sobretudo de remédios. Ele dá até o exemplo de um remédio hipotético, um remédio de hipertensão, que é fabricado em determinado país e que o senhor escolheria a empresa aqui no Brasil que faria essa importação e a transferência de tecnologia, que poderia durar 2 anos, cerca de 2 anos. E, nesse período, essa empresa que o senhor escolheria, sem licitação, sem informar por que escolheu, ela poderia ter o monopólio da importação desse produto que seria encaminhado ao SUS. Ou seja, não há transparência, não há licitação, ficaria, segundo as informações do Hélio Gaspari, ao seu inteiro dispor fazer isso. Por quê, ministro? Quando foi criada a lei de licitação, em 94, ela já colocou na própria lei de licitação uma dispensa de licitação, ou seja, um outro mecanismo de escolha qual tem que ser a empresa, para processos de transferência de tecnologia, para empresas públicas. Então, não pode participar a empresa privada desse regime de transferência de tecnologia. Ou seja, a lei de licitação já autorizava esse mecanismo onde o SUS, o Ministério da Saúde, usando o seu poder de compra, poderia dispensar de licitação e outros órgãos também, outras políticas públicas, uma empresa pública que fosse desenvolver uma nova tecnologia no país para que o Brasil tivesse essa nova tecnologia. O que é esse aprimoramento na lei que foi feito através de um projeto que é um projeto de vários ministérios do governo, um debate que aparecia também no Congresso Nacional e que o relator da medida provisória aproveitou para colocar esse projeto como uma emenda MP. O que ela faz? O que aperfeiçoa? A lei de licitação não autorizava as empresas que surgiram depois de 94 a participar desse mesmo regime. Um exemplo, o Brasil criou a Hemobras, uma empresa para produzir aqui no Brasil fatores de coagulação que o Brasil não detinha tecnologia de produção. Então, tanto a Hemobras quanto o Instituto Butantan montam uma empresa de produção de fatores de coagulação. Com o jeito que estava a lei anterior, a lei de licitação, não autorizava essa empresa que foi criada depois de 94 a participar dessa forma de contratação direta do Ministério da Saúde. Um outro aperfeiçoamento que faz é o seguinte, hoje o Ministério pode fazer isso não com empresas, mas com alguns laboratórios que não são empresas, laboratórios públicos, através de convênios. Qual que é o problema do convênio? Que eu pago antes para o laboratório público antes de receber o produto. Isso gera ineficiência. A forma de contrato, que essa mudança na lei foi feita através da SMP, faz com que mesmo esse regime com laboratórios públicos, com fundações públicas, seja através de contrato, ou seja, o Ministério da Saúde só vai pagar depois que o produto foi obtido. Mas por que não se faz licitação? Porque a própria lei de licitação criou um mecanismo de dispensa da licitação para aquilo que é transferência de tecnologia, porque a transferência de tecnologia não é só avaliar o preço. Porque senão, às vezes, acontece muito o que aconteceu com a insulina, o que pode acontecer com hemoderivados, que é uma empresa internacional que não tem interesse que o Brasil assuma a tecnologia de produção de fatores de coagulação, colocar o preço lá embaixo e você não ter a transferência de tecnologia. Então, a lei de licitação em 94 criou esse mecanismo de dispensa de licitação quando é um produto fruto de transferência de tecnologia. O que foi aprimorado agora? Permitir que empresas que surgiram depois de 94, como a Hemobras, vamos supor que o Instituto Butantan constitua uma nova empresa
inclusive porque vai se modernizando, vai podendo disputar, inclusive, o mercado nacional, o mercado global. A própria Fiocruz, que já produz hoje, poder constituir novas empresas, aprovou no Congresso da Fiocruz a possibilidade de construir uma empresa, uma subsidiária na Fiocruz, que possa investir fora do país. Hoje o Brasil montou uma fábrica em Moçambique de antirretrovirais, medicamentos para AIDS, que nós aprendemos a tecnologia de produzir. Estamos produzindo em Moçambique, podemos conquistar o mercado global. Você tem uma ideia, Mário Sérgio? Hoje, a nossa balança comercial na área da saúde é 11 bilhões negativos, ou seja, a gente importa 11 bilhões a mais de medicamentos do que nós exportamos. Nós precisamos inverter essa balança comercial. Precisamos produzir aqui no Brasil os medicamentos com mais valor agregado, aqueles da fronteira da produção tecnológica. Hemoderivado é isso, que são os fatores de coagulação, e para isso o poder de compra do Ministério da Saúde é decisivo para que a tecnologia seja produzida aqui no Brasil. Há uma semana atrás, por exemplo, nós anunciamos que o Brasil vai produzir a vacina contra a catapora, associar a outras 3 doenças virais, e o Brasil vai produzir a vacina tetraviral e incorporar no SUS. Isso vai fazer com que a gente pare de importar a vacina para a catapora e produza uma vacina para 4 doenças diferentes, com uma picada apenas para a criança, que vai poder ser incorporada no SUS aqui no Brasil e também disputarmos o mercado internacional. Hoje a gente exporta a vacina para a febre amarela, vacina para tuberculose, ou seja, o Brasil tem que aproveitar de ser o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ainda mantém o esforço de ter um sistema nacional público universal que busca ser universal a toda a sua população, aproveitar esse poder de compra desse sistema para produzir aqui no Brasil, gerar emprego aqui no Brasil, tecnologia aqui no Brasil. Esse mercado de importação de transferência de tecnologia, a expectativa é que ele, em pouco tempo, ele chegue a movimentar 2 bilhões de reais por ano. Não é muito dinheiro para ficar sob a descrição? Não estou falando, não estou lançando suspeita sobre o senhor, mas sobre uma pessoa, sobre um ministério. A lei já autorizava isso. Mas O problema da lei, Mário Sérgio, a lei já autorizava isso, só que a lei restringia exatamente empresas novas que surgiram não poderem participar desse processo. Então, o aprimoramento que nós estamos fazendo é o contrário, é permitir que mais empresas públicas possam participar desse processo, tornar mais democrático. Por que não se fez um aprimoramento no sentido de maior transparência, de fazer licitação, de, vamos dizer, de pulverizar esse poder, de torná-lo mais acessível à vigilância? Mas é o contrário, é exatamente isso que nós estamos fazendo. O aprimoramento permite que mais empresas públicas possam participar através de um contrato, que é melhor do que o convênio, porque o convênio eu pago antes e recebo o produto depois. Sim, o contrato mas a decisão eu só pago depois do cabe produto. sempre ao Ministério escolher a empresa que vai fazer isso, a empresa pública. Mas no processo público, a lei já autorizava isso para o Ministério, só que autorizava isso só para as empresas que existiam antes de 94. O aperfeiçoamento que nós estamos fazendo permite que mais empresas possam participar disso, mais estados possam participar. E a gente tem um mecanismo de contrato na relação com as empresas que é melhor do que o de convênio, porque o contrato eu pago depois do produto entregue, inclusive depois da transferência de tecnologia feita, porque isso que é fundamental também. Porque eu estou contratando não só o produto, eu não estou importando um produto, eu estou fazendo um contrato que passa por desenvolvimento do produto aqui no Brasil, geração de pesquisa aqui no Brasil, inovação tecnológica aqui no Brasil, é isso que eu estou contratando. E esse que foi o aperfeiçoamento sendo feito. E é usar o poder de compra nosso. Quer dizer, nós temos um mercado de 145 milhões de brasileiros e brasileiras que usam só o SUS, um mercado de saúde suplementar de quase 45 milhões de brasileiros, isso é quase uma Espanha inteira, né? E mesmo dos 45 milhões de brasileiros que têm planos de saúde, que é quase uma Espanha inteira, quando é procedimento de mais alta complexidade, tratamento de câncer, às vezes procedimentos de UTI, recorre ao SUS. Então nós temos um grande mercado que a gente não tem que continuar importando tudo, pelo contrário, nós temos que desenvolver, aproveitar esse poder de compra para desenvolver a tecnologia aqui no Brasil. Hoje nós temos 34 parcerias de desenvolvimento produtivo. O que é isso? O Ministério da Saúde estabelece convênios com os laboratórios públicos, aquilo que é próprio do Ministério, como a Fundação Oswaldo Cruz, eu transfiro o recurso diretamente para a Fundação, não preciso fazer um convênio específico, e eles fazem um processo de seleção com empresas privadas que detêm a tecnologia ou a patente para produzir aqui no Brasil. O exemplo da vacina da catapora é isso. É uma parceria da Fiocruz, ela que desenvolveu, ela que construiu, junto com uma empresa que é sediada na Inglaterra, que é detentora da vacina da catapora. Ou seja, nós usamos o poder de compra para estimular parcerias entre laboratórios públicos e privados
para produzir aqui no Brasil. Ministro, já que o senhor mencionou a vacina da catapora, eu queria fazer uma pergunta sobre a vacina do HPV. Até alguns anos atrás, a gente acreditava que talvez essa vacina não fosse ser disponibilizada no SUS. O INCA mesmo dizia que não valia a pena, que seria melhor você investir em Papa Nicolau e tal. Minha curiosidade é saber o que mudou. Como é que o fabricante agora conseguiu convencer o Ministério que vale a pena comprar essa vacina? Cristiane, essa é a minha especialidade porque eu sou infectologista. Qual foi o desafio que nós fizemos? O debate era sobre as vacinas que tinham à disposição. Que um fabricante tem uma vacina que protege contra 4 vírus, 4 tipos do vírus do HPV, que é aquele vírus bastante relacionado ao câncer de colo de útero, ao câncer peniano, e um outro fabricante internacional protege contra 2 tipos de vírus. Qual foi o desafio que nós fizemos aos fabricantes? Não só aos fabricantes, mas aos laboratórios públicos. Nós fizemos um desafio que é o seguinte: um laboratório público brasileiro que, junto com o fabricante internacional, apresentar uma proposta para o Ministério. Nós vamos dar até o final do ano para apresentar essas propostas para o Ministério, que significa uma proposta de transferência de tecnologia, produzir aqui, desenvolver aqui, ampliação, inclusive, do perfil da vacina, para que possa proteger um número maior, mais amplo, mais adequado ao perfil dos vírus que circulam no Brasil, porque não necessariamente os vírus que ela protege são os vírus que circulam no Brasil. Facilidade para adesão ao paciente, ou seja, uma vacina de 3 doses para adolescente não é fácil. Vou contar uma história. Os profissionais de saúde, para a vacina para hepatite B, para tomar 3 doses, é difícil convencer e acompanhar um profissional de saúde a tomar a vacina de 3 doses. Imagina adolescente, o esforço que tem que fazer. Todos os estudos mostram que a adesão é baixa, ou seja, quem apresentar uma proposta de transferência de tecnologia, produção aqui no Brasil, se aproveitando inclusive desse aperfeiçoamento que nós fizemos na lei de licitação, e que seja uma vacina que cubra um perfil mais amplo e com a proposta de adesão, de aderência forte no público a ser vacinado, o Ministério da Saúde pode vir a estudar essa proposta e fazer uma proposta de incorporação do Sistema Único de Saúde a partir desses estudos. Desde o ano passado, nós, através de uma lei que foi sancionada pela presidenta Dilma, nós criamos uma comissão, a chamada CONITEC. Hoje tem uma comissão que define e avalia o que deve e o que não deve ser incorporado no SUS. É formada por pessoas do Ministério, do Conselho Federal de Medicina, representantes do Conselho Nacional de Saúde, dos secretários estaduais, municipais, especialistas, faz consulta pública para cada uma das decisões de incorporação. Então, esses laboratórios públicos podem apresentar para essa comissão, a CONITEC, uma proposta de incorporação, desde que seja uma proposta que amplie. O que o Ministério procura? Algo que amplie o perfil, que seja desenvolvido aqui no Brasil, produzido aqui no Brasil, incorporado aqui no Brasil e que tenha uma proposta de forte adesão. Então, o que o Ministério está fazendo? Mas o custo tem que cair, né? Porque é sempre uma questão de custo. Em saúde, a gente, na verdade, o que manda é mais economia do que qualquer outra coisa, se a gente for pensar, não é isso? A vacina custa cerca de R$400. Agora, os laboratórios dizem que se a encomenda for grande, eles podem baixar para R$27 o preço da vacina. É uma vacina importante, né? Então, para nós, o problema não é só o custo nesse momento. É exatamente isso que eu estava falando, viu, Mário Sérgio? Para nós interessa se apresentar uma proposta de vacina que seja ampla, para o perfil dos tipos de vírus que circulam no Brasil, com transferência de tecnologia. Por exemplo, esse valor que você falou de 27, o fundo privado que compra para a Organização Mundial de Saúde, o Gavi, desafiou esses laboratórios a oferecer a vacina por $5. O Brasil é um mercado imenso, com grande escala, então nós queremos que a proposta seja uma vacina baixa. Varicela, catapora, por exemplo, no mercado privado, R$150. Nós fizemos a transferência de tecnologia, a produção no Brasil, por uma dose de R$27 para 4 doenças junto com a varicela. Ou seja, nós queremos e vamos usar a nossa escala para fazer inovação tecnológica no Brasil, geração de emprego e renda no Brasil, e incorporação com um preço que seja mais justo diante da escala que é o Brasil. Nós temos uma pergunta de uma especialista no assunto sobre essa questão. Vamos ouvir. Boa noite, ministro Padilha. Minha pergunta se refere à questão de desigualdade no acesso à saúde, principalmente em relação ao câncer de colo de útero, um tumor muito frequente em nosso meio. Pergunto quais são os planos para ampliar o acesso ao rastreamento, diagnóstico e tratamento desses tumores,
principalmente nas regiões mais remotas de nosso país? A doutora Luísa Lina, ela é coordenadora do Instituto HPV da Santa Casa e da Faculdade de Medicina de São Paulo. Muito importante, né? O que, por exemplo, no Brasil, a população que vive na região norte, o câncer de colo de útero ainda é o câncer mais comum e que mais mata as mulheres, diferente do câncer de mama que acontece mais na região sul e sudeste. Então, ampliar o rastreamento é fundamental. Desde março de 2011, nós criamos um grande programa de extensão, ampliação do acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento do câncer, com foco na região norte em relação ao câncer de colo de útero. Comparando 2011 com 2010, aumentou quase 30% o número de exames preventivos realizados, que é o Papa Nicolau. Com esse esforço que nós fizemos, inclusive com unidades móveis, com unidades básicas fluviais na região amazônica, com a sensibilização dos gestores estaduais e municipais. Eu faço videoconferência todo mês com os secretários estaduais de saúde e um dos temas dessas videoconferências é como que está a ampliação da meta de preventivo, do exame preventivo de câncer de colo de útero, chamado exame Papa Nicolau. Uma outra questão fundamental é, depois do diagnóstico, avançarmos no acesso ao tratamento. Para isso, nós estamos criando 20 centros especializados para o tratamento do câncer de colo de útero e câncer de mama na região norte e nordeste do país, porque o acesso ainda é muito desigual. Sobretudo, esses 20 centros têm um papel fundamental para nós chamamos a parte do tratamento cirúrgico. E outros são os centros de radioterapia. O Brasil hoje, aí tem de novo a discussão sobre o poder de compra. Nós estamos com o maior programa de expansão de centros de radioterapia do mundo pelo poder público. Nós estamos comprando 80 aceleradores lineares. Não tem nenhuma fábrica que produza acelerador linear no Brasil. Quando nós fizemos audiência pública com os fornecedores, são 3 fornecedores mundiais, eles falaram, é a maior compra que está existindo. O que nós estamos exigindo, né, nesse processo de aquisição de forma transparente, pública, porque a transferência de tecnologia também tem processo público, exigindo que eles montem a fábrica no Brasil. Quem ofereceu o melhor preço e a propósito de montar a fábrica do Brasil, ganha a aquisição desses 80 centros. E esses centros estão direcionados exatamente para a região norte e nordeste do país e o interior da região sudeste, sul e centro-oeste do país. Agora, ministro, o câncer hoje é o principal gargalo, ou pelo menos um dos principais gargalos no SUS. Um recente relatório do Tribunal de Contas apontou que só em relação à radioterapia, são 113 dias de espera e 35% das pessoas que precisam de radioterapia não conseguem ter acesso a ela no SUS. Isso que o senhor está colocando deve mudar essa realidade em quanto tempo? Vem exatamente para enfrentar isso, viu, Cláudia? A gente ter centros de radioterapia. O que é esse estudo, que é um estudo com dados de 2009, 2008, 2009 ainda? O que ele mostrou? Exatamente isso, nas regiões norte e nordeste do país. No interior do sul, sudeste e centro-oeste, o acesso é muito desigual. Ele é desigual também nas capitais da região sudeste do país, das capitais da região sul. Por isso que esse plano de expansão de 80 novos centros de radioterapia busca exatamente isso. No ano passado nós já autorizamos, além desses 80, nós autorizamos 13 novos centros de radioterapia já no ano de 2011. E vamos expandindo isso ano a ano, a previsão é termos esses 80 até o começo de 2015. Buscando enfrentar exatamente esse acesso que é bastante desigual. Junto com o equipamento, com o acelerador linear, nós temos um outro desafio, que é termos médicos oncologistas. O Brasil mudou muito, aumentou a expectativa de vida, urbanizou sua população, nós temos novos problemas de saúde e nós precisamos formar mais médicos especialistas em oncologia. A especialidade médica, chamada residência, de responsabilidade sempre foi do Ministério da Educação. O que nós fizemos a partir de 2011? O Ministério da Saúde resolveu entrar junto com o Ministério da Educação, inclusive com recurso próprio, para bancar bolsas de residência de especialidade, programas de especialidades, naquelas especialidades que o SUS mais precisa. Nós precisamos formar mais oncologistas, mais pediatras, mais anestesiologistas. O Brasil hoje forma 500 anestesiologistas por ano. Isso é muito pouco num país que tem uma das questões fundamentais, cada vez maiores, os acidentes, os traumas. Nós precisamos cada vez mais de especialistas também no país e distribuí-los pelo país. A questão é fixá-los nessas regiões onde são necessários, né? Nós temos 2 questões no Brasil. Primeiro, quando a gente compara o Brasil com outros países do mundo, sobretudo aqueles que têm sistemas nacionais públicos, o Brasil precisa ter mais médicos por 1.000 habitantes.
A Argentina tem 3,3 médicos por 1.000 habitantes. Portugal tem 3,7. A Inglaterra tem 2,7 médicos por 1.000 habitantes. Espanha tem 3,3. Cuba tem 6. E o Brasil tem 1,9. A Argentina tem 3,3. Tá vendo, né? E o Brasil tem 1,9 médicos. E é mal distribuído. Brasília tem 4 médicos por 1.000 habitantes, Maranhão tem 0,6 médicos por 1.000 habitantes. E o principal fator de fixação, pelo menos até hoje, nós fizemos esse estudo, pelo menos até hoje, pode mudar depois, daqui a 10 anos, outros fatores de fixação. Mas nos últimos anos, o principal fator de fixação é exatamente onde o médico, depois de formado, fez a especialidade e residência médica. Em geral, a maior parte que fez especialidade em um determinado estado, fica lá naquele estado. Por isso que o Ministério da Saúde entrou em campo, não só para formar, né, dar bolsas, garantir bolsas para mais especialistas, para aquela especialidade que nós mais precisamos, mas, sobretudo, também nos estados que mais precisam, descentralizar os programas de residência no país e fizemos essa parceria com o MEC. Ministro, o senhor recentemente autorizou a abertura de 2.500 novas vagas de medicina exatamente nesse plano de expansão para atingir essa meta de 2,5 médicos por 1.000 habitantes. Só que o que a gente vê, um exame do CREMESP que é voluntário, mostra que quase a metade dos médicos recém-formados não sabe diagnosticar uma meningite, por exemplo. Por que investir em novas vagas e não na qualidade da formação do médico hoje? Porque nós precisamos fazer as duas coisas. A pergunta da Fernanda, a Associação Médica Brasileira, o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo e a Associação Paulista de Medicina foram contra a abertura dessas novas vagas. Sim. Eles dizem que há um excesso de médicos no Brasil e que o problema é justamente a formação dos médicos. Por que se fazer? E lembrando, o Brasil tem mais escolas de faculdade de medicina que a China e os Estados Unidos, que têm populações muito maiores. Não há aí Nós precisamos fazer as duas coisas, viu, Mário? Primeiro, nós queremos abrir vagas com qualidade. Não abrimos mão da qualidade de forma alguma. Inclusive, acabar com essa situação no Brasil. Por que o Brasil tem mais escolas do que outros? Porque se permitiu, há 10, 15 anos atrás, abrir escolas com 40 vagas, com 50 vagas, com 30 vagas. Isso faz com que o Brasil tenha um número grande de escolas, mas forme uma quantidade pequena de médicos comparado com a sua população, o que faz com que a gente tenha 1,9 médicos por 1.000 habitantes, enquanto a Inglaterra tem 2,7, a Argentina tem mais de 3, Portugal tem 3,7, como está falando. Então, quando a gente compara o Brasil com outros países, sobretudo os que têm sistemas nacionais públicos, ninguém pode dizer que nós temos excesso de médicos. E nós precisamos desconcentrar, distribuir melhor os médicos. Então, o tema da qualidade, como a Fernanda está falando, também é fundamental por conta disso. As vagas a serem abertas têm que ser, por isso que a maior parte das vagas são escolas federais, exatamente para levar as vagas onde precisa, no interior do Nordeste, no interior da região Norte do país, no interior da região Sudeste. E vagas, abrimos vagas privadas também em regiões que não tem. Uma delas foi aqui em São Paulo, junto com Santa Marcelina, com o Hospital Santa Marcelina, que abriu vaga na Zona Leste. A Zona Leste tem 3, 4 milhões de habitantes e não tinha uma vaga de medicina na Zona Leste. E nós criamos uma situação específica também para as vagas privadas, que permite hoje que o aluno de medicina que esteja cursando medicina, usando o recurso do FIES, aquele empréstimo que o Ministério da Educação dá para o estudante custear seu curso durante o curso, se depois de formado ele for trabalhar para o SUS, onde o SUS precisa dele, ou for fazer uma especialidade que o SUS precisa dele, for fazer pediatria, o tempo que ele estiver trabalhando para o SUS, além do recurso, do salário que ele ganha do contrato dele, ele também abate a dívida dele que ele tem com o FIES, como mais um estímulo para que os profissionais médicos formados pelo SUS, porque estudando numa faculdade pública ou na faculdade privada só se formam porque o SUS existe, porque o hospital de ensino é do SUS, a unidade básica de saúde de ensino é do SUS, ou seja, os médicos formados pelo SUS têm mecanismos que estimulem cada vez mais estar trabalhando no SUS onde o SUS mais precisa. Mas por que a remuneração do SUS é tão baixa? Se você pegar o médico, ele leva anos, né? São muitos anos de formação. E a remuneração é pior do que em outros cargos públicos, outras categorias que têm um período menor de formação. A carreira não é tão atrativa assim, nesse sentido, né? De uma remuneração muito baixa. Não, primeiro que as carreiras são muito variadas, não tem uma carreira única, tem município, estado, cada um tem uma carreira diferente. Vou te dar um exemplo, tem município querendo pagar 20 mil, 25 mil reais para o médico com dificuldade de fixar o médico.
O Rio de Janeiro, vou falar... que não vai ter escola para os filhos do médico, que o médico não vai ter como continuar estudando, aprendendo. O Rio de Janeiro, por exemplo. A Prefeitura do Rio de Janeiro criou um excelente programa chamado Clínicas de Família, as Clínicas da Família, que pagam um valor de 8 até 15 mil reais para trabalhar na clínica de família. Atenção primária, a diretora-geral da OMS veio e ficou encantada com a clínica de família no Rio de Janeiro. A professora Lib Jatene foi conhecer a clínica de família e no outro dia escreveu um artigo elogiando a clínica de família, com estrutura, capacidade, e no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que tem todas as outras estruturas para uma boa qualidade de vida. Né? Até o Mário estava falando bem do Rio, da vida no Rio. Hoje a clínica de família paga de 8, 9 até 15 mil reais para um médico. Não é o melhor salário do mundo, não é, mas é um bom salário, comparado com outras profissões. E tem dificuldade para fixar. Então, nós precisamos valorizar mais o médico. Eu defendo carreiras, que existam carreiras para o médico, sobretudo para a atenção primária, que os estados e municípios tenham carreiras que valorizem o médico, para o médico se programar, ter estabilidade, ter promoção ao longo da carreira, inclusive com incentivo à produtividade, se atende bem, se tem qualidade no atendimento, ter promoção. Agora, o salário não é o único fator de fixação ou de indução. Nós temos que ter outros fatores. O mundo inteiro tem. Quem tem sistema nacional público tem outros fatores de indução. Aonde faz a especialidade, quais são os tipos de especialidades que se abre mais com os recursos do poder público. Estímulos como esse, né? Quem for trabalhar em determinado lugar abate a dívida que teve durante a sua formação, né? Além das carreiras e melhoria do salário e valorização do trabalho do médico. Ministro, o CREMESP vai tornar obrigatória uma avaliação no final do 6º ano de medicina. O senhor é a favor de uma avaliação nacional nos moldes do exame da OAB que vincule uma nota mínima à possibilidade de conseguir o registro profissional e exercer a medicina? O próprio exemplo que você citou do exame da OAB mostrou que fazer a avaliação no aluno, no produto, no final do processo, não regula a faculdade, não melhora a qualidade da faculdade. Se distribuiu faculdades de direito com baixa qualidade, mesmo tendo o exame da OAB há muito tempo. Eu sou favorável a quê? A que exista uma forma de medir, através do aluno e da avaliação da faculdade, ao longo de todo o processo. Eu, por exemplo, sou favorável a que se debata, que se faça uma prova no 2º ano, no 4º ano, no 6º ano do aluno, e se mostrar que a progressão é ruim, por exemplo, faz no 2º ano, se é uma faculdade que mostra que tem progressão ruim, baixa qualidade, se impede de abrir vestibular no outro ano. Mas uma prova nacional? Isso. Não, processual. Eu acho que é bom ter um parâmetro nacional e que seja no processo. O aluno formado por uma faculdade de baixa qualidade, ele não pode ser o único a ser penalizado. Nós temos que ter avaliação das faculdades, fechar as vagas de faculdades de baixa qualidade, porque às vezes a faculdade é ruim. Mas o senhor fechou 800 vagas, o MEC abriu 2.500 agora. Porque nós abrimos 2.000 com qualidade. Universidades federais, na Fundação Faculdade aqui do Santa Marcelina de São Paulo, que tem uma tradição importante. Ou seja, eu sou favorável a abrir mais vagas com qualidade e fechar aquelas que são de baixa qualidade. Um processo rigoroso de avaliação permanente, inclusive botando uma prova ao longo do curso. O que eu sou contra é você, no final do curso, penalizar aquela pessoa que estudou o curso, às vezes até pagou a mensalidade, né? E você não penaliza a escola, que é o que o exame da OAB fez por muito tempo. Ela não impediu que faculdades fossem criadas, faculdades de baixa qualidade fossem criadas. Então, acho que nós precisamos fazer um processo profundo e permanente de avaliação das escolas médicas, inclusive usando exames para os alunos que sejam processuais ao longo do curso, fechar a vaga de baixa qualidade. Nós não podemos permitir escola de baixa qualidade continuar formando um médico no país, porque nós estamos falando de um profissional que está ali para salvar vidas. Mas né? existe um projeto e, ao mesmo já, tempo, ministro? abrir. Já existe um projeto dessa avaliação permanente? O Ministério da Educação criou, né, uma comissão permanente de avaliação com especialistas, que inclusive chegou a propor o fechamento de 500 vagas. Essa é uma política permanente do ministro Aloysio Mercadante, da qualidade nos cursos de medicina. E nesse debate também, quando foi apresentado pela comissão de especialistas, eu conversando com o próprio Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, eu falei, se for para discutir um exame processual, eu acho que nós precisamos debater e sou favorável a isso. E, ministro, ainda falando sobre avaliação, em março desse ano saiu o resultado do Índice de Desempenho do SUS, né, o IDSUS, que mostrou que apenas 0,1% dos municípios brasileiros tiraram nota superior a 8.
Essa avaliação do SUS é também uma forma de aplicar daqui a pouco uma meritocracia, de premiar os melhores e talvez de punir quem não está fazendo um bom trabalho, para conseguir melhorar também o atendimento como um todo e não só o trabalho dos profissionais de medicina? Nós criamos o IDSUS exatamente para isso, Juliana. O SUS não tinha um instrumento, um indicador, que fosse um indicador de consenso para fazer uma fotografia do momento da qualidade do SUS naquele município, no estado. Não é uma avaliação só da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual, é de tudo que município, estado e governo federal estão fazendo, ofertando naquele município. Você tem uma fotografia e a evolução da qualidade possa, inclusive, ser premiada. Eu sou defensor, o IDSUS foi criado para isso. Nós, no começo da minha gestão no Ministério da Saúde, ficou 6 meses em consulta pública com especialistas, fechamos o escopo dos indicadores da comissão tripartite com estados e municípios, divulgamos o primeiro resultado e vamos ser com resultados permanentes, premiando quem vai bem. Um outro exemplo que nós fizemos agora para atenção básica em saúde. Desde novembro, nós criamos um programa de incentivo à qualidade ao atendimento nas unidades de saúde que ficam nos bairros, que nós chamamos de atenção básica. Desde novembro, a gente monitora, mês a mês, criamos um sistema informatizado que monitora o trabalho dessas equipes. Em maio, uma parceria com as universidades, de maio até setembro desse ano, estão indo avaliadores externos. Eles estão chegando lá na unidade, vendo se o registro acontece mesmo, avaliando o trabalho, pesquisando com o usuário, perguntando para a população. Fizemos uma pesquisa, uma amostra, perguntando o que acha daquela unidade. E, de acordo com o desempenho das equipes, o Ministério da Saúde pode até dobrar o recurso que repassa para uma equipe de atenção básica, ou seja, premiando quem atendimento. Eu acho que a qualidade do atendimento tem que ser uma obsessão no SUS. E o Ministério que não gerencia a unidade, a gente não contrata o profissional, a gente não gerencia a unidade, quem faz isso é o Estado e o município. O que nós podemos fazer é exatamente criar incentivos financeiros ou indicadores como o IDSUS para premiar quem se esforça a atender bem a população. Punir os ruins, não. E punir também. Punir os ruins. A primeira punição é não receber incentivo. A nota foi bastante baixa nessa primeira... A primeira punição é não receber incentivo. Né? Essa é a primeira punição. E também identificar qual é o problema nos ruins. Porque nós precisamos... Citando exemplos, por exemplo, alguns lugares, o que a gente viu? 988 municípios tiveram o IDSUS baixo porque o acesso à mamografia é baixo naqueles municípios. Então, o que nós pegamos? Nós mapeamos esses, fizemos um esforço junto com esses municípios, já aumentou nos primeiros 3 meses desse ano 32% o número de mamografias comparado aos 3 primeiros meses do ano passado. Ou seja, não é só punir, também identificar aquele município, o que nós podemos fazer junto com estados e municípios para melhorar a saúde daquela população. Se for punir, acaba atingindo a população, que já sofre com um atendimento muitas vezes ruim, e isso pode acabar talvez piorando. Isso é exatamente por isso que não é só punir, é identificar, como você tem o exemplo da mamografia. Agora, tem uma forma de punição que não prejudica a população. O que é? Você identificar que não está sendo feito naquele lugar e você transferir. Vou citar um outro exemplo, que é um outro mecanismo que nós criamos de ouvir a população, identificar se tem irregularidade e avaliação, que é a Carta SUS. Desde janeiro desse ano, toda pessoa internada no SUS, o Ministério da Saúde transformou em obrigatório que tem que ter o endereço da pessoa, porque ela recebe uma carta em casa, onde a primeira coisa que ela faz é falar se teve algum tipo de irregularidade, se teve cobrança por fora. Você deve ser do Rio Grande do Sul, a gente descobriu um município que fazia um boleto separado de cobrança por fora de cirurgias. Aí a dona Maria recebeu a carta SUS, se assustou, falou assim, mas peraí, eu achava que eu tinha pago, que não era do SUS. De imediato respondeu para o Ministério da Saúde, ou através do 136, ou pela internet, ou ela pode responder a carta. Além de denunciar a irregularidade, essa carta faz com que a pessoa faça uma avaliação da satisfação do atendimento. E com esse instrumento, o que a gente pode fazer? Foi o caso desse município. Nós descredenciamos aquela clínica que fazia isso e credenciamos outra. Recomendamos o município fazer, ou seja, tem outras formas de punir que não prejudicam a população. Tem uma pergunta que chegou pela internet que é sobre esse assunto. E a pergunta é a seguinte: o senhor possui plano de saúde ou o senhor acredita na eficiência do SUS? O Wilton Araújo que pergunta. Eu não tenho plano de saúde. O senhor vai no SUS? Eu vou no SUS quando precisa. Aliás, todo mundo vai no SUS, inclusive quem tem plano de saúde, porque a vigilância sanitária é feita pelo SUS. Quem faz uma cirurgia estética e precisar de sangue, aquele sangue só é de segurança hoje, não passa HIV, hepatite B, hepatite C, como passava antes de existir o SUS,
porque a rede de hemocentros do SUS é o que garante a segurança daquele sangue hoje para a pessoa. As pessoas, quando se vacinam, estão usando o SUS. Se uma pessoa tiver um acidente de carro no meio da rua, quem vai salvá-la é o SAMU, que é do SUS. E muitas pessoas que têm plano de saúde, às vezes para procedimentos mais complexos, precisam usar o Sistema Único de Saúde, né? Como é que está a cobrança do ressarcimento dos planos de saúde, cujos segurados usam o SUS? Eles estão pagando? Como é que está isso? Esse é um grande desafio, porque quem tem plano de saúde também tem direito a usar o SUS. Nós não queremos cortar esse direito de forma nenhuma, nós queremos cobrar o ressarcimento do plano de saúde. Pra você ter uma ideia, saiu de 10 milhões por ano em 2010 para 83 milhões por ano em 2011. No ano de 2011, porque nós melhoramos, com melhoria na gestão, nós melhoramos o sistema de informação que fazia a cobrança, nós em 2011 arrecadamos mais do que os últimos, desde quando foi criada a ANS, somando todo o ressarcimento, em 2011 nós arrecadamos mais. A gente quer arrecadar mais ainda. Por isso que agora a ANS, inclusive, estabeleceu uma resolução que a operadora de plano de saúde também tem que colocar o número do cartão SUS no cartão do usuário, porque através desse número do cartão SUS vai permitir que a gente possa cobrar mais rapidamente o ressarcimento. Isso também é bom para os planos de saúde, porque separa um bom plano de saúde por um plano de saúde que oferece um serviço, mas não entrega. Então, fazer essa separação também é bom para quem é usuário do plano. Nós queremos defender cada vez mais esse cidadão que é usuário de plano de saúde. Ministro, o senhor falou que o SUS recebeu de repasse das operadoras 86 milhões, mas a própria ANS estimava que tinha uma dívida, né, para repassar de 400 milhões. Ainda tem um repasse muito baixo, muitos são arquivados, não tem repasse nenhum. E eu queria saber duas coisas. Se o senhor tem ideia de quantos % dos pacientes com plano de saúde hoje usam o SUS e o que vai ser feito de efetivo para tentar receber esse dinheiro realmente quanto o Ministério deveria receber. Um dos passos fundamentais, Fernanda, como eu estava falando, é a implantação do cartão SUS também para quem é usuário do plano de saúde. O que eu estava falando, a gente aumentou de 10 milhões por ano para 82 milhões por ano, foi um grande aumento, mas nós precisamos aumentar ainda mais. A gente não tem essa estimativa, mas talvez de 300 a 400 milhões possa ser o que a gente pode conseguir garantir ressarcimento. Então, essa obrigação que a ANS estabeleceu para as operadoras, de que elas também têm que emitir o número do cartão SUS para o seu usuário do plano de saúde, vai ajudar a cruzar essa informação e, com isso, poder, com mais velocidade, como nós fizemos, você poder ressarcir mais rápido. Esse ano, por exemplo, nós pegamos o banco que a ANS tinha de números do cartão SUS, dos usuários do plano, ao contrário, dos usuários do plano, pegamos o banco que a ANS tinha cerca de 32, 33 milhões de usuários, tinha o banco limpo e higienizado, como a gente fala, assim, a gente faz cruzamento com outros bancos para fazer a higienização desse banco, e já emitimos para a ANS números do cartão SUS para esses 32, 33 milhões de usuários. Mas nós temos 45, chegamos quase a 50 milhões no último ano. Ou seja, nós precisamos não só pegar quase 15 milhões e emitir o número do cartão SUS, como pela resolução da ANS agora, isso virá automático na própria operadora. Isso vai ajudar muito a ampliar o ressarcimento. O governo de São Paulo, para tentar aumentar esse ressarcimento, aprovou uma lei no final do ano que está suspensa na Justiça, destinando 25%, até 25% das vagas do SUS para plano de saúde ou particulares, alegando que assim seria mais fácil conseguir um ressarcimento do SUS via plano. O que o senhor acha dessa iniciativa? O senhor acha que é possível? Eu acho que ela tem um risco muito grande, Fernando. O acesso à saúde já é muito desigual. Tudo aquilo que a gente fizer com que leito público, construído pelo público, fique separado para plano de saúde, pode reforçar essa desigualdade. Então, eu prefiro investir muito mais nesse esforço do ressarcimento. E com o número do cartão SUS, nós estamos com uma forte parceria com o governo do Estado de São Paulo aqui, inclusive exatamente para isso. O Estado de São Paulo tem tecnologia, um Estado rico, tem capacidade de instalar rapidamente em todo o Estado toda a rede de acompanhamento do cartão SUS. Então, nós estamos com uma parceria muito forte aqui, exatamente para que o Estado de São Paulo, na cooperação do Estado com os municípios, possa rapidamente implantar o cartão SUS em todos os municípios do Estado e, com isso,
a gente poder ter essa informação com um tempo mais rápido e aumentar o ressarcimento dos planos de saúde. Agora, ministra, a gente vê que o mercado... Cláudia, nós vamos ter que fazer um breve intervalo e já voltamos com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Estamos ao vivo para todo o Brasil com Alexandre Padilha, ministro da Saúde. Ministro, o senhor falou de vários planos aí, agora permanece a questão. Estamos aqui em véspera de eleição municipal e as pesquisas de opinião pública nas grandes capitais dizem que o problema reconhecido pela população como mais urgente é o da saúde. É o pior avaliado, é o sistema de saúde, o SUS. Que a gente vê isso diariamente, filas, atendimento precário, consultas que são pagas R$ 2,50, quando os profissionais de saúde dizem que tinha que ser 47. Ou seja, não funciona, no geral. É uma coisa que a população reconhece que funciona muito mal e é mal atendida, porque é um problema dramático, não é como educação, que vai se levando, como transporte, que mal ou bem é de saúde, é vida das pessoas. E 10 anos de governo petista, do governo do PT, nem se informatizou isso aí. Só vai me dizer, não, é dos municípios e dos governos. Mas bastava uma organização do Ministério para que isso fosse levado adiante. Por que é tão ruim a saúde no Brasil? Eu diria que nós temos um grande desafio, viu, Mário Sérgio, que é exatamente que a qualidade do atendimento seja uma obsessão no SUS. Acho que nós expandimos serviços. Nós saímos, por exemplo, de 16 milhões de pessoas cobertas pela atenção primária de saúde da família, chegamos a 110 milhões de pessoas cobertas. Saímos da ausência de um programa de saúde bucal para o maior programa de saúde bucal do mundo hoje na área pública, que é o Brasil Sorridente. 91% dos municípios aderiram, mas a qualidade do atendimento tem que ser uma obsessão. Eu acho que é isso que é a principal reclamação da população, é a maior preocupação da população. Por exemplo, o tempo de espera, né? O Ministério não gerencia unidade, não contrata profissional, mas nós temos algo a fazer para estimular que o Estado e o município reduzam o tempo de espera. Ano passado nós criamos um programa de cirurgias, para aquelas cirurgias que são cirurgias que podem ser agendadas, programadas, que estimulam o município e o Estado a fazer mutirão de cirurgias se for necessário, pegar centro cirúrgico que está ocioso e contratar, o Ministério antecipa um ano o recurso caso o Estado e o município contrate o centro cirúrgico, pegue o hospital filantrópico, o hospital privado que está com espaço aberto para contratar profissionais. Isso já deu um resultado importante. No ano passado aumentou em 65% o número de cirurgias, mas nós queremos avançar ainda mais. Por isso que esse ano nós dobramos o recurso para esse programa de redução do tempo de espera para cirurgias. Antecipamos um ano para quem fizer e quem tiver o recurso disponível, mas não executar, nós podemos inclusive remanejar para outros estados e municípios. Cláudia falou que o tempo de espera de radioterapia é de 143 dias. Ela até perguntou para o senhor quando vai reduzir. Eu acho que isso é uma questão grave. Enquanto que mutirão, sou leigo, mutirão de cirurgia me parece uma coisa esdrúxula. Você vai entrar numa fila para fazer um mutirão de cirurgia. Aliás, o não, seu você não entra na fila, não. A ideia do mutirão... O ex-ministro Temporão dizia que mutirão é populismo sanitário. O que mudou para o Ministério da Saúde retomar os mutirões? Exatamente, nós vimos a necessidade disso, não só de estimular o mutirão, porque todo mundo fazia mutirão com recurso do Ministério da Saúde. E a gente não ordenava esse programa. Por isso que agora nós ordenamos o programa. Pode pegar o recurso para fazer, inclusive, mutirão. Um exemplo, cirurgias de catarata. Dobramos o número de cirurgias de catarata no ano passado e nós vamos aumentar ainda mais esse ano. Ou seja, nós organizamos isso, que os estados e municípios pegavam os recursos do Ministério, faziam mutirões, estavam corretos de fazer mutirões, e não significa as pessoas ficarem na fila. Pelo contrário, você reduzir a fila. Então, você faz o agendamento de forma específica. Em algumas localidades do país você precisa fazer num período concentrado, porque você tem que levar durante 4 ou 5 dias para uma cidade do interior do país, de forma concentrada, e ali você fazer as cirurgias de catarata. O que nós estamos fazendo é exatamente induzir que Estado e município organize e contrate profissionais, centros de cirurgia que estão ociosos de sábado e domingo,
para fazer um esforço concentrado, através de mutirões, de redução do tempo de espera, para que as pessoas não tenham que esperar tanto tempo para a cirurgia ainda. Ou radioterapia, que é diferente, né? Que aí você precisa ter centros localizados e a expansão dos 80 centros é exatamente para isso, para você reduzir o tempo de espera para o início da radioterapia no país. E a questão da quimioterapia, que a gente não está conseguindo também obedecer esse prazo que o próprio Ministério da Saúde coloca como ideal de 30 dias, né? Se demora muito mais para fazer a própria químio, que não tem uma necessidade de uma infraestrutura tão grande assim como a radioterapia. Nós aumentamos no ano passado para 30 milhões de procedimentos de quimioterapia. Você tem ideia? Isso era cerca de 10 milhões no começo dos anos 2000, ou seja, teve um grande aumento. Nós precisamos aumentar ainda mais, né? O problema do acesso ao serviço de saúde é o grande gargalo hoje do SUS. E é por isso que a população reclama tanto, né, do acesso ao tempo de espera que demora para cirurgias, procedimentos mais especializados, especialistas, e o Ministério que não contrata os profissionais, não organiza o serviço, mas pode induzir financeiramente. É isso que nós estamos fazendo. Colocamos mais recursos em quem quiser reduzir o tempo de espera para os procedimentos de mais alta especialidade. O ex-ministro Temporão também dizia que a gestão é um problema grave na saúde brasileira hoje, que os hospitais têm uma gestão péssima. No Rio de Janeiro, por exemplo, você compra um tomógrafo de sei lá quantos milhões e chega o equipamento lá e eles descobrem que a laje não consegue sustentar o peso do equipamento. Ou no Hospital de Servidores você compra um aparelho super de alta tecnologia, também outros milhões, e não tem ninguém capacitado para operar. Então gasta-se muito mal ainda, tem pouco, a saúde é subfinanciada e o que tem está sendo gasto muito mal. Eu queria ver do senhor o que o senhor pensa para essa questão da gestão, quais são as alternativas? O senhor é a favor de terceirizar a gestão das OS e dessas fundações públicas de direito privado? A opinião do senhor sobre isso? Nós acabamos de aprovar e criar uma empresa pública de direito privado para os hospitais universitários federais. A empresa ligada ao MEC, o Ministério da Saúde participa, foi aprovado no Congresso Nacional exatamente como alternativa para melhorarmos a gestão, para ter uma gestão mais eficiente, mais profissional. Os hospitais federais do Rio de Janeiro, por exemplo, são 6 hospitais que o Ministério da Saúde ainda tem responsabilidade direta. Nós fizemos uma reestruturação da gestão desde o começo do ano passado, que só no ano passado economizou 100 milhões de reais nesses 6 hospitais, mudando a forma de licitação, revendo contratos, revendo situações como essa que você falou, Clara, de desperdício que existia nesses hospitais. Isso permitiu abrir novos serviços nos hospitais. Então, na área da saúde, nós precisamos melhorar muito a gestão, mais eficiência na gestão. No ano passado, no Ministério da Saúde, nós conseguimos economizar 1,8 bilhões de reais só com a mudança da forma de compra dos medicamentos, dos insumos, dos hemoderivados. E foi isso que permitiu, por exemplo, a gente colocar o remédio de graça na farmácia popular para hipertensão e diabetes. E nós triplicamos o acesso a esses medicamentos, agora colocamos para asma, com esforço de economia de um lado, ampliando para o outro. É isso que permitiu, por exemplo, no último mês, nós incorporarmos para o Sistema Único de Saúde 2 medicamentos de ponta para 2 doenças graves, o trastuzumab para o câncer de mama e 2 medicamentos para a hepatite C, ou seja, nós podemos fazer mais com o que nós temos, eu acredito nisso, e isso com muito esforço e melhoria da gestão. Quem está por trás dessas empresas? É como as OS, que tem muita política por trás, você vai escolher quem é que vai gerir aquele hospital? Não, essa é uma empresa pública. Tem muita corrupção aí, né? Essa é uma empresa pública, criada por lei pelo Congresso Nacional, foi um projeto do governo. Tem um conselho administrativo, um conselho fiscal, que participa, inclusive, representando a sociedade, que vai ser responsável em gerenciar os hospitais universitários que são ligados ao MEC, e o Ministério da Saúde também pretende incorporar alguns dos seus serviços a essa empresa pública, para ter mais eficiência na administração, poder ter mecanismos de cobrança, de contrato. Mas a OS, o senhor é a favor ou contra? Não, isso aí quem faz... desde quando foi criado o SUS sempre previu a possibilidade de ter parcerias. Hoje, 52% dos leitos do SUS são leitos filantrópicos. Desde quando foi criado o SUS, ele não foi visto como um sistema só estatal, sempre foi visto como um sistema público que poderia ter parcerias. Fundações são parcerias, organizações sociais podem ser parcerias. A questão é que você não pode terceirizar a gestão.
A gestão tem que ser pública, o controle tem que ser público. É isso que faz em algumas situações onde você entrega a gestão para uma outra entidade, ela passa a escolher o paciente que interna. Então, você não pode terceirizar. Sou absolutamente contra terceirizar, entregar para outro a gestão, que nós chamamos do controle, da regulação. Essa tem que ser pública, para que você controle o funcionamento, controle os gastos, controle o paciente que está sendo internado, você tenha registro permanente disso. Uma outra questão que ajuda muito, como o Marcelo está falando, é a informatização dos serviços de saúde. Os hospitais federais do Rio de Janeiro, que você estava citando, hoje eles passam a ser informatizados. Então, a gente passa a ter controle do tempo de espera de um paciente, de quantos pacientes o médico atendeu, da taxa de ocupação daquele leito. Um dos programas nossos é o SOS Emergências, que nós escolhemos os hospitais, os maiores pronto-socorros do país, a área mais crítica da baixa qualidade de atendimento. Só o fato de informatizar esses hospitais, monitorar diariamente o número de pessoas que ficavam na maca, num local inadequado no pronto-socorro, reduziu as macas nesses pronto-socorros, tirou macas dos corredores. Na semana passada, nós tivemos no Hospital de Base, em Brasília, quando nós começamos esse programa, a taxa de ocupação do pronto-socorro era 200%, ou seja, de cada um leito adequado tinha uma pessoa numa maca no corredor. Nós fomos na semana passada, já está adequado ao número de leitos, a taxa está sendo de 86%, o monitoramento que nós fizemos hoje. Ou seja, só o fato de informatizar os serviços, ter melhor gestão, acompanhamento, também melhora o atendimento à população. Mas ministro, essa questão da superlotação, nos hospitais do Rio Grande do Sul, por exemplo, é um problemão, né? Todas as emergências e urgências estão superlotadas e tem sim ainda macas no corredor, pessoas em cadeiras, nas piores condições possíveis. Como é que se resolve esse problema como um todo e não assim pontualmente? Quando é que isso vai ter fim? Como é que se chega numa resolução desse problema? É muito importante ter uma rede. Porque uma parte importante para reduzir a lotação dos pronto-socorros é você ter uma rede de serviços. Por exemplo, lá em Porto Alegre, o GHC, o Grupo Hospitalar Conceição, que é um hospital bastante importante, e outros também que tem uma superlotação nas urgências e emergências. O que é muito importante ter em Porto Alegre? Abrir a UPA 24 horas que está sendo construída. Hoje já temos 215 UPAs 24 horas funcionando em todo o Brasil. Onde elas estão funcionando, o estudo do Ministério da Saúde mostrou que de cada 100 pessoas que precisavam ir para o pronto-socorro, 97 têm esse problema resolvido na própria UPA 24 horas. Então, ter redes pré-hospitalares que atendam as pessoas é fundamental para que a gente enfrente essa superlotação nas urgências e emergências. Todos os hospitais que estão no programa SOS Emergências, começamos com os 12 maiores pronto-socorros do país. O que a gente tem identificado? Tem coisas que podem ser resolvidas dentro do próprio hospital. Melhor monitoramento, alguém passar 3, 4 vezes por dia lá no pronto-socorro para cuidar do paciente. A gente implantou uma ferramenta chamada Kanban, que inclusive, não vem nem da área da saúde, vem da gestão automotiva, dos controles de qualidade, que você controla o tempo que a pessoa está naquele leito, tem um painel de leito. Isso, às vezes, mudanças internas dentro do hospital já é o suficiente para a pessoa ficar num local mais digno, num local onde vai ser melhor tratado. Mas vários desses hospitais precisam de uma rede pré-hospitalar mais adequada. Porto Alegre é a situação. Por isso que a abertura daquela UPA 24 horas que está em construção é fundamental para reduzir a lotação. Porque as unidades básicas de saúde não dão conta, as filas são quilométricos. Não, e as unidades básicas de saúde não resolvem todos os problemas. Elas podem resolver uma parte importante dos problemas. Mas você precisa ter uma rede, porque ao longo da sua vida, você vai precisar de outros serviços que não são a unidade básica de saúde para resolver esse problema. Então, uma outra ação importante em Porto Alegre, que nós chamamos de leitos de retaguarda. Um dos problemas que tem dentro do pronto-socorro, a pessoa está lá 1, 2, 3 dias no pronto-socorro, felizmente teve a vida salva pelo esforço dos médicos, dos profissionais, mas está esperando um leito para ser internado para continuar o tratamento. E aí nós criamos essa coisa do leito de retaguarda, ou seja, o Ministério da Saúde dobra o valor que paga da tabela SUS, dá 2 vezes a tabela SUS, desde que esse leito de retaguarda fique à disposição do pronto-socorro. Lá, no caso de Porto Alegre, do SOS Emergência, nós abrimos 100 leitos em Canoas, no município ali do lado. Ele já passou a funcionar como leito de retaguarda do GHC e dos outros hospitais do SOS Emergência. Na teoria, o SUS é uma coisa linda, né? Ele é bonito, foi um belo instrumento de inclusão social, mas a verdade é que nenhum governo, seja de que partido for, conseguiu implantar e tornar ele o atendimento universal e restrito, né?
muitos especialistas, e eu tendo a concordar com isso, acham que algum dia alguém vai ter que assumir o ônus político de dizer que não dá para dar tudo a todos. E aí a sociedade vai ter que começar a discutir. O senhor assumiria esse ônus político? O senhor acredita nisso? Eu sou defensor, eu vou continuar sendo defensor de um sistema nacional público, universal e gratuito, com todas as dificuldades que isso tem. Mas nós criamos a Conitec, que essa comissão foi criada por lei, o projeto estava no Congresso, o Ministério da Saúde foi lá, negociou, foi aprovado, a presidenta Dilma sancionou, que essa Conitec estabelece, por exemplo, o que tem que ser incorporado ou não no SUS. Por exemplo, nós temos que incorporar medicamentos, tratamentos, tecnologias que protejam o cidadão. O que essa lei que criou essa comissão estabeleceu? Um medicamento que não tenha registro na Anvisa não pode ser incorporado no SUS. Várias situações, às vezes, de judicialização, se entra na justiça para pedir o tratamento com medicamento que sequer tem registro na Anvisa ou que tem indicação clara do uso. Então, eu acredito que essa comissão, que foi criada recentemente, né? O SUS tem 21 anos, só 21 anos depois, criamos uma comissão que estabelece o que tem que ser incorporado ou não, como outros países fizeram. Sim, porque o que é oferecido para um tem que ser oferecido a todos, né? E não como é hoje, que a pessoa é classe média alta, entra na justiça e consegue tratamentos caríssimos e a gente vê filas aí em atendimento básico. Só para você ter uma ideia, Cristiane, em 2003, a demanda de judicialização para o Ministério, ou seja, a pessoa entrava na justiça para um determinado medicamento, não ultrapassava R$1 milhão por ano. No ano de 2011 foi 226 milhões de reais. Então a Conitec vem também para organizar isso, regular isso, exatamente o que você falou. É importante que um sistema público, nacional público, tenha uma comissão que defina claramente que tipo de tratamento pode ser incorporado pelo setor público, que tipo de tecnologia deve ser incorporada pelo setor público, que foi o desafio que os sistemas nacionais públicos mais maduros do que o nosso, por mais tempo, como o Sistema Nacional Inglês, né, o espanhol, que foi mais ou menos no mesmo período nosso, um pouquinho mais recente, criaram também comissões para definir. Por exemplo, prótese de silicone. O SUS tem que pagar uma cirurgia que seja só estética? Ou o SUS tem que pagar só uma cirurgia que seja reparadora de uma mulher que sofreu uma agressão, né, ou que fez um tratamento do câncer e por isso precisa até reparar? Então, essa comissão ajuda a estabelecer essas regras, exatamente para isso. Agora, independente disso, nós precisamos melhorar muito o SUS ainda. Porque tem coisas básicas que nós não garantimos ainda. Mas com a Constituição, com aquele artigo da Constituição que diz que a saúde é dever do Estado, direito de todos, quer dizer, mesmo assim, mesmo que vocês regulem uma lista, que aquilo vai ser oferecido para todo mundo, as pessoas ainda vão poder continuar entrando na justiça. Né? Mas eu acredito muito nessa parceria com os juízes. Várias vezes, assim que eu assumi o Ministério da Saúde, eu conversei com o Conselho Nacional de Justiça, com o presidente Carlos Aires Brito, estava como presidente na época, exatamente para que a gente pudesse ter espaços de orientação técnica também para os juízes. O juiz, às vezes, é um ser solitário, ele decide, às vezes, na sexta-feira à noite sobre a incorporação ou não de uma medicação. Então, a Conitec, essa comissão, ajuda muito nisso. Uma das questões que os juízes falavam era isso, não tinha nenhum mecanismo criado por lei que estabelecesse o que tem que ser tratamento ou não pelo SUS. Agora tem, através dessa Conitec. Inclusive, nós vamos lançar agora, na próxima semana, um portal de acesso dos juízes terem acesso a todas as resoluções da Conitec, os estudos, porque são estudos detalhados. Para incorporar o trastuzumab agora para o câncer de mama, que é um medicamento importante para o câncer de mama, foram feitos estudos, depois consulta pública do protocolo, ou seja, são estudos detalhados até para os juízes se sentirem confortáveis tecnicamente para tomar uma decisão sobre isso. Mas, ministro, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e já voltamos com o ministro da Saúde. O Roda Viva está de volta com o tema saúde e no centro da arena o ministro Alexandre Padilha. Ministro, voltando à questão da Cristiane, o sistema de saúde é sempre um rolo no mundo todo, né? Agora, há lugares onde ele é estatizado, o que, aliás, é a proposta do PT. Sempre foi nos congressos se diz que é um direito público e deve ser responsabilidade do Estado.
E há teóricos, outros teóricos, que dizem que é uma opção consciente do governo do PT, a partir da incorporação no mercado do consumo das classes E e D, de repassar essa população que entra no mercado para o setor privado, sobretudo na questão da faculdade, né, do ensino, e na questão da saúde, irem para os planos de saúde, que é uma determinação que ela é aferida posteriormente. Com todo o incentivo que se faz ao ensino privado e aos planos de saúde, na verdade o que se quer é que o SUS, o sistema de saúde e a universidade pública não têm condições de atender todo mundo. O senhor é a favor da estatização do serviço de saúde? Por que não levar isso, como pregava o PT, e é aprovado em todos os congressos isso, de fazer acabar com a privatização nessa área? Esse debate já foi feito já na 8ª Conferência Nacional de Saúde, depois durante a Constituição. Como está falando, o SUS nunca foi visto como um sistema só estatal. Não só a nossa Constituição, mas a Lei Orgânica do SUS sempre permitiu... o senhor. Não, eu sou caudatário, tanto no movimento de reforma sanitária, sempre defendi isso. O SUS sempre como sistema público, com parcerias, ele nunca foi visto como um sistema só estatal. Garantindo o direito que está na nossa Constituição, e eu sigo a Constituição, não só como cidadão, ainda mais como ministro da Saúde. Mas que se apoia nos planos de saúde privados. Isso foi visto desde a Constituição, sempre como a saúde suplementar, que também tem que ser de boa qualidade. O nosso Ministério da Saúde, inclusive nós estabelecemos, né, uma regra, fizemos uma consulta pública, estabelecendo pela primeira vez uma regra para que os planos de saúde também passem a cumprir tempo de espera para marcar uma consulta clínica, um exame. E o Ministério da Saúde, através da ANS, inclusive, pela primeira vez, proibiu os planos de saúde que não estavam cumprindo essa regra de continuarem vendendo planos e só vão estar autorizados a vender planos de saúde quando passarem a atender bem a sua população de usuários. Ou seja, a saúde suplementar, desde o começo, estava sendo prevista não só pela Constituição, pela Lei Orgânica do SUS, e sempre defendemos a Constituição e a Lei Orgânica do SUS, inclusive o PT, como todos, sempre defendeu a Lei Orgânica do SUS, e agora estamos enfrentando um debate que tem que ser feito, que é o cidadão, o usuário que tem plano de saúde também tem que ter seus direitos garantidos, e essa regra que nós criamos no ano passado e que a ANS aplicou agora, pela primeira vez, depois de 2 ciclos de monitoramento, proibindo planos de saúde continuarem vendendo, é fundamental para isso. Nós achamos que é uma regra, inclusive pedagógica, que daqui a 3 meses, na próxima avaliação, nós esperamos que aquelas operadoras que tiveram produtos cancelados venham a ampliar a sua rede para garantir um atendimento à sua população de usuários. Agora, quem permite que um plano de saúde pague R$40, R$50 uma consulta para um médico? Essa relação, a lei, ela estabelece que a ANS, o que a lei estabelece para a ANS? Ela regular o mercado de planos, a relação da ANS, do plano, da operadora de plano de saúde com o médico, essa relação de contrato, do reajuste, indicadores, isso não está no escopo da lei que criou a ANS. Mas a ANS estabeleceu o quê? Ela não pode entrar na relação da operadora com o médico, mas ela estabeleceu, através dessa regra, parâmetros claros de atendimento à população. A operadora tem que prestar um serviço à população. Se ela não garante consulta clínica em 7 dias, não garante procedimento diagnóstico num certo prazo, procedimento cirúrgico, a reclamação que a população faz, é importante que a população saiba disso, quando ela reclama para a ANS, isso é registrado pela ANS desde o começo desse ano, de 3 em 3 meses é feito um monitoramento e agora em junho nós cancelamos a venda de planos de saúde que não cumpriam essa regra. Mas 2/3 dos planos de saúde estavam irregulares, é uma coisa muito... Por que eles estão abrindo, né? Por que se deixa abrir planos de saúde É o que a gente percebe que o mercado está crescendo muito mais do que a capacidade de atender. A gente percebe hoje hospitais privados com filas de espera em pronto-socorro, com fila de espera para conseguir leito. Então, uma situação, às vezes, muito parecida com o que acontece no SUS. Está corretíssima, viu, Cláudia? Inclusive, tem algumas cidades onde a UPA 24 horas atende mais rápido do que o pronto atendimento do plano de saúde. Por isso que nós fizemos essa regra. Acho que é um mercado que cresceu rapidamente. Hoje nós vamos chegar a quase 50 milhões de usuários de plano de saúde. Isso é quase uma Espanha inteira. E esse crescimento precisa ser regulado. Por isso que essa regra de regulação do tempo de espera do atendimento do plano de saúde,
e do cancelamento dos produtos. Ou seja, a gente vai no produto, aquele tipo, pode ser uma operadora tem mais de um produto. Nós vamos naquele produto que está sendo vendido e não está oferecendo o atendimento de forma correta. Aquele produto é proibido de continuar a venda, só vai ser autorizado continuar a vender aquele produto quando organizar a rede. Então, nós estamos mexendo no bolso da operadora exatamente para que ela organize uma rede de atendimento. E nós precisamos ter mais leitos nos hospitais privados, né? Tem um financiamento importante do BNDES para isso, tem vários hospitais pegando esse financiamento para ampliar a rede de leitos dos hospitais privados, a rede de diagnósticos. Uma das regras, né? Nessa regra, uma das questões fundamentais que foram estabelecidas, o plano de saúde é obrigado ou a oferecer, através da sua rede já contratada, ou contratar um serviço de imediato lá na cidade da pessoa. Se não oferece naquela cidade, oferecer inclusive a forma de transporte para uma cidade próxima onde possa oferecer aquele serviço. Isso vai exigir também ampliação na rede privada. Nós estamos mexendo exatamente no que é o bolso das operadoras para ter uma ação pedagógica. Separar também os planos que atendem bem, que cumprem o tempo, cumprem a regra estabelecida. Tem um portal da ANS, né, que vai ficar exposto para o cidadão, ele quando for escolher seu plano de saúde, usar a portabilidade agora, poder saber qual é o plano que está cumprindo bem, qual é o plano que tem um melhor padrão de qualidade no seu atendimento, também para fazer essa opção. Agora, ministro, o senhor tem elogiado muito as UPAs. Acabou de, mais uma vez, de citar. Uma UPA custa, em média, R$3 milhões para você montar aquele container, né? Toda a parte elétrica, equipamento. Não seria mais interessante, um hospital inteiro de alvenaria custa um pouco mais de R$1 milhão. Então, uma UPA é 25% mais caro do que construir um hospital. Além disso, não seria mais interessante você pegar esses 3 milhões e investir numa estrutura que já existe? Fazer o que já existe funcionar direito, ao invés de ficar abrindo UPA uma atrás da outra, quando a gente sabe que elas já estão sofrendo o mesmo problema das emergências dos hospitais, falta médico, tem fila. Me parece uma coisa que funciona mais como marketing político do que como, de fato, uma política interessante de saúde. Clara, desde 2011, a presidenta Dilma, né, nós apresentamos isso para a presidenta Dilma e ela concordou de imediato. Os recursos para as UPAs 24 horas não são mais só recursos para construir novas UPAs 24 horas. Nós também, com esses recursos, nós podemos reformar, adequar exatamente isso que você falou, hospitais, serviços de pronto atendimentos que já existem, que com reforma, com equipamentos mais modernos, que a gente tem na UPA 24 horas, com a forma de organização do atendimento, podem atender melhor a população. Então, já mudamos essa regra, fizemos exatamente o que você falou. Desde janeiro de 2011, o Ministério da Saúde coloca recurso para construir novas, onde não tem nada, ou também para reformar e reestruturar aquelas onde já existem, para fazer funcionar bem. Agora, eu vou te falar uma coisa. Existe hospital de 1 milhão, existe hospital até de 100 milhões. Um hospital de 1 milhão não garante o atendimento que a UPA 24 horas garante no que estamos fazendo. Certo? Então, a UPA, enfim, são pequenas suturas, um braço quebrado, você dá uma topada no dedão, a UPA tem leito de UTI, Clara. UPA. Não, a UPA tem leito de UTI. A UPA tem leito de observação. Na UPA, nós temos o que nós chamamos de sala vermelha. A UPA não é só o prédio, é um conceito de atendimento. Numa UPA 24 horas, nós temos uma coisa chamada sala vermelha, que é um conceito, inclusive, adaptado de outros padrões internacionais. Nessa sala vermelha são leitos de UTI, tem respirador, monitor permanente, desfibrilador se for necessário, funciona conectado no SAMU. Eu falei, de cada 100 pessoas que precisavam ir para o hospital, 97 tem esse problema resolvido na UPA. Por quê? Porque nós estamos agregando na UPA 24 horas tecnologia para resolver uma parte grande dos problemas. E pode ser uma construção de uma nova onde não tem, ou pode reformar outras que já existem, ou seja, hospitais, pequenos hospitais, como você falou, hospitais adaptados, por exemplo, aqui em São Paulo, os recursos da UPA 24 horas, a Secretaria Municipal optou e o Ministério da Saúde concordou com essa orientação, vai pegar, por exemplo, parte de um hospital municipal que já existia, que estava desestruturado, e reformá-lo, reequipá-lo com equipamentos mais modernos para se transformar numa UPA 24 horas. A UPA 24 horas tem leitos de UTI, tem leitos que nós chamamos de leitos de observação, a pessoa pode ficar até 24 horas de observação. Então, são procedimentos, nós chamamos de procedimentos pré-hospitalares, mas que a pessoa pode ficar, inclusive, em observação. Nós salvamos vidas nas UPAs, tratamos o infarto agudo do miocárdio na UPA,
fazemos os primeiros tratamentos no derrame cerebral, de uma isquemia, estabilizamos o paciente. Um paciente que foi atendido pelo SAMU num acidente grave na rua, chega na UPA, nós fazemos estabilização desse paciente. Ele pode até ficar 24 horas no leito, que é igual a um padrão de UTI. Tem monitor, tem respirador, tem da UPA 24 horas, tem desfibrilador se for necessário. Usamos o que nós chamamos de drogas vasoativas na UPA, ou seja, ela vai desde o pronto atendimento mais simples, que a gente classifica como verde ou azul, até os procedimentos mais complexos. Nós vamos agora para o último intervalo e voltamos daqui a pouco com o ministro Alexandre Padilha. Último bloco do Roda Viva com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, hospitais filantrópicos, hospitais de excelência. 5 hospitais conseguiram entrar nessa categoria no MEC, no Ministério da Saúde, são bem conhecidos, que é o Sírio, o Einstein, o Hospital do Coração, o Moinhos, Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Agora, eles têm isenção fiscal e é significativa. A soma da isenção deles dá 500 milhões de reais por ano, o que é o que o governo de São Paulo gasta em saúde por ano. E eles não atendem o SUS. Eles deveriam ter formação científica e pesquisa e não fazem. Nenhum deles tem pós-graduação. Nenhum. Por que esse privilégio? Eu sei que é a nata dos hospitais de São Paulo, que atendem a elite brasileira, que atenderam o Lula, que atenderam a presidenta Dilma, que atende os grandes empresários. Agora, é um despropósito. Você vai no Einstein, é um hotel de 5 estrelas. Nenhum lugar do mundo você vê um hospital como aquele. Na França, nos Estados Unidos, não tem. E eles têm isenção fiscal. Não é uma injustiça? Nós usamos, inclusive, hoje essa isenção fiscal deles para aprimorar as ações no SUS. Por exemplo, eles fazem, sim, programas de formação com nível de pós-graduação para profissionais do SUS. Eu estou falando, Mário, eu te mostro isso, não te mostro, não. Lato sensu, não é estrito sensu. Não, eles fazem hoje. Então, lato sensu de formação, não educação permanente. Não existe quem faça pós-graduação no Einstein. Não existe quem faça pós-graduação no Sírio-Libanês. Eles fazem pós-graduação na formação. É lato sensu, não é estrito sensu, está correto. Lato sensu. Então, eles fazem cursos para os profissionais do SUS. E nós, porque isso era uma regra que já estava na lei, né? Nós usamos esse recurso que eles têm de isenção fiscal exatamente para eles fazerem projetos que aprimorem o atendimento no SUS. Por exemplo, o HCOR, o Hospital do Coração, fez um programa em todos os serviços de urgência e emergência, os principais, para melhoria no tratamento do infarto agudo do miocárdio. É um programa do SUS, é um programa que foi reconhecido pela Associação Americana de Cardiologia, no último Congresso Internacional da Associação Americana de Cardiologia. Inclusive, foi o principal trabalho apresentado, o resultado de que isso reduziu a mortalidade, inclusive elogiado pelo presidente da associação na revista chamado Heart, que é um dos principais revistas internacionais do coração. Tem, inclusive, nessa revista um elogio de fato de ser um programa não exclusivo de uma instituição de ensino ou de uma instituição de pesquisa, mas incorporado pelo SUS. Então, é uma lei que já existia e nós usamos essa isenção fiscal para fazer com que esses hospitais colaborem cada vez mais com o SUS. Uma das ações que eles estão colaborando, todos eles, é com esse programa SOS Emergências. Nós pegamos os maiores pronto-socorros do país, cada um desses hospitais adotou, vem junto conosco para um dos pronto-socorros e ajudam a reorganização, a informatização, estabelecer o que nós chamamos de protocolo de classificação de risco, de atendimento, ou seja, a regra já existia, a lei já existia e nós aproveitamos essa lei para fazer com que os hospitais ajudem mais o atendimento do SUS do conjunto da população. Mas não significa que são hospitais, inclusive, bem geridos. O Einstein tem uma dívida de imposto de 240 milhões de reais, que vai ser decidida no Supremo. Isso não significa que quem tem uma dívida dessa possa ensinar a gerência de qualquer coisa em outro lugar. Repito, não é injusta essa situação? Que esses hospitais sejam tão ricos e não atendam o SUS, o paciente do SUS? Eu diria que nós conseguimos um mecanismo que faz com que eles possam acolher e favorecer melhor o SUS, atender melhor, contribuir melhor para a melhoria do SUS,
do que se fosse só atendimento de alguns procedimentos que eles pudessem ter interesse. Então, são hospitais que foram reconhecidos por serem de excelência, porque são os únicos que têm acreditação internacional, né? Por isso que são chamados hospitais de excelência, e que a colaboração com o SUS passa por formar profissionais do SUS, ajudar mudanças no atendimento dos prontos-socorros, melhorar a capacitação dos profissionais, ajudar a informatização desses hospitais, sobretudo dentro do SOS Emergências. Agora, ministro, o Programa Brasileiro de AIDS, que sempre foi uma referência no mundo, vem sendo duramente criticado não só por especialistas brasileiros como estrangeiros. Na última conferência de AIDS em Washington, no mês passado, teve até um protesto em frente ao estande brasileiro. O que está acontecendo com o programa de AIDS, ministro? A crítica que existiu não foi em relação aos objetivos principais do programa, por exemplo. Nós colocamos teste rápido para fazer o diagnóstico mais precoce. Mas a gente não consegue testagem e tratamento, a estimativa é que a gente precisaria tratar mais 250 mil. E a gente trata hoje 250, deveria dobrar esse... A estimativa é que tem o seguinte, o Ministério da Saúde estima que temos 250 mil brasileiros que são infectados pelo HIV e não sabem ainda. Por isso nós criamos o teste rápido. Esse teste rápido nós estamos fazendo em espaços abertos, nas unidades básicas de saúde, ou seja, fazendo com que esse teste rápido, que é só um furinho, em menos de 20 minutos tem o resultado, possa ter um acesso mais fácil ao diagnóstico para tratar. Por exemplo, a expansão do teste no pré-natal foi o motivo de reduzir um pouco mais de 40% o número de crianças que nascem com infecção pelo HIV. Então, tem um impacto muito positivo. Então, eu diria que os principais desafios nossos, um é o diagnóstico precoce e a expansão do teste rápido vem para isso. Segundo, continuar acompanhando a incorporação de novos tratamentos, novas tecnologias e produzir cada vez mais no Brasil. Isso nós temos feito hoje. Metade do que a gente oferece como antirretroviral já é produzido aqui no Brasil. E um terceiro desafio, que eu acho que esse é o mais importante, tem uma nova geração que não viveu o enfrentamento da luta contra a AIDS como eu vivi. Eu virei infectologista, minha decisão de ser infectologista foi por conta do início da luta contra a AIDS. Que não viveu essa luta e que talvez seja menos sensibilizada para a importância do sexo seguro, das ações de prevenção. Então, eu diria que esse é um grande desafio nosso do atual programa. Por isso, inclusive, nós mudamos a estratégia de comunicação para buscar chegar nesse público mais jovem, através das redes sociais, ações diretas, combinar o teste rápido com ações na rua, ocupando, inclusive, espaços de concentração dos jovens, festas, para sensibilizar esse público, eu diria que é o grande desafio que nós temos hoje de prevenção à AIDS. Ministro, Fernanda, última pergunta. Última pergunta. O senhor está falando de prevenção do HIV, que é um dos desafios. Recentemente, os Estados Unidos aprovaram uma pílula, que é o medicamento Truvada, para a prevenção de HIV, especialmente entre casais em que apenas um é portador do vírus. A OMS também defende isso, os especialistas defendem essa pílula como forma de prevenção, mas o Ministério da Saúde diz que não vai mudar a medida que já existe hoje de prevenção, que prefere trabalhar em campanha de sexo seguro, especialmente entre os jovens. Por que a gente está na contramão? Primeiro, nós não estamos na contramão, tem vários especialistas que defendem a nossa posição, inclusive dentro da Organização Mundial de Saúde. Uma coisa é fazer o registro do medicamento. Outra coisa é transformar como política pública. Os Estados Unidos não transformou como política pública nacional distribuir o Truvada como um mecanismo de prevenção. E por que não? Porque uma coisa é um estudo controlado. Mesmo o estudo controlado, que controla um público muito restrito de pessoas que seguem determinadas regras, que usaram preservativo, durante o estudo era orientado a usar preservativo, continuar usando camisinha. Ou seja, esse estudo controlado, mesmo esse estudo controlado, tem falhas. Tem pessoas que se infectaram, então nós não vamos transformar em política pública, mesmo se foi só um caso de transmissão, que não foi mais de um, nós não vamos transformar em política pública isso no nosso país. Nós vamos continuar reforçando a importância do sexo seguro, da prevenção, como ação fundamental, e vamos continuar oferecendo aquilo que o Brasil oferece, que poucos países do mundo oferecem de forma pública e gratuita, que é o chamado coquetel pós-exposição. Para aquelas pessoas que se expuseram ou por situação de violência que acontece, ou exposição profissional, qualquer outro tipo de exposição, tem acesso no Brasil esse coquetel pós-exposição. Inclusive, aumentou bastante o uso, esse acesso a esse medicamento, como forma também eficaz de buscar reduzir o risco de transmissão.
Infelizmente, nós vamos ter que encerrar o programa. Existiriam muitas questões, porque o assunto é grave. Eu agradeço muito a presença do ministro Alexandre Padilha, da Clara Becker, da Juliana Bublitz, da Fernanda Bassetti, da Cláudia Colucci, Cristiane Segato, do Paulo Caruso e de todos os tuiteiros e de todo mundo que está em casa. Recomendo que se previnam, que façam exercício, que não fumem, que mantenham o colesterol nos níveis adequados para não precisarem recorrer ao sistema de saúde, desafogá-lo e também não padecerem nele. Boa noite a todos, boa saúde a todos e até a próxima semana.